em Araraquara. Então nós temos que fazer aqui o máximo para evitar qualquer tipo de risco. Tá certo, aí, portanto, o Atlético vem a campo. Eu ia até dizer, o azulão não tá tão azul assim, mas na verdade é o Marília que tá de azul. O Atlético Monte Azul entra agora de branco, Zé. Mais uma vez de branco, a superstição. Prevalecendo aí a superstição e quem sabe não seja esse o caminho, né? A gente acreditar no sobrenatural aí e achar que vai ser o uniforme que vai nos levar para as finais. Talvez seja até por aquela conquista do Edson Só, naquela final, quando o Atlético venceu e venceu de branco. Talvez isso hoje esteja vivo na cabeça dele. Agora, Zé, o Edson Só, se o Atlético conseguir a sua classificação, pode ter um gostinho de vingança, de novo a gente cruzar com o Comercial? Não pode acontecer isso. Não acontece. O Comercial ele fica em terceiro. Ele não muda de posição e nós só podemos ficar em quarto. O terceiro e o quarto não se cruzam. Não cruzam. Mas sem dúvida para o Edson vai ser muito importante, porque difícil, né? Depois de um técnico conseguir na mesma cidade 2 conquistas, é muito difícil isso. Pois não, né? Ao lado do técnico Edson Só, contenção de euforia é uma coisa que tem que ser levada em conta nesse momento, né? De saber dosar exatamente, não entrar naquele clima do já ganhou, naquele de euforia, enfim, respeitar o adversário e vencer, que é o mais importante. Sem dúvida, eu acho que o emocional, né, é fundamental para que você tenha tranquilidade, que você tenha equilíbrio para jogar, saber enfrentar os momentos difíceis da partida, saber que nós temos aí algumas situações que nos favorecem. Enfim, é um jogo determinante, que envolve classificação, que envolve rebaixamento. Então é um jogo tenso, mas eu acho que a nossa equipe é experiente, nós procuramos passar essa tranquilidade, porque o emocional vai ser importante para esse jogo. Boa sorte para todos nós, né? Obrigado. Aí o técnico Edson Só, Carlos Crivellari, quando teremos a execução do hino nacional brasileiro. Legal, em nome do Jornal da Cidade, simplesmente completa, informações com qualidade, responsabilidade, imparcialidade, profissionalismo e credibilidade. Assine já 3361-2638, vamos respeitar e ouvir o hino mais lindo do mundo, nosso hino nacional brasileiro. Execução do hino nacional brasileiro nessa manhã gostosa de domingo, dia 27, vai ficar marcado como a classificação do Atlético Monte Azul. Não tenho dúvida disso. Restaurante Churrascaria Gaúcha, rodízio comercial Marmitex, pista fria, pista quente, com fartas opções, deliciosas sobremesa e também aquele churrasco com carne de melhores procedência. O mais completo serviço à la carte e o melhor local para festas de confraternização, casamento, aniversário e muito mais. Na Floriano Peixoto 70, com telefone 3361-2234, você tem Restaurante
Churrascaria Gaúcha. E o meu amigo o Luiz da Farmácia São Pedro, a maior e melhor farmácia da cidade, que vem uma super promoção aí de fraldas descartáveis. Você que tá com filhotinho aí, vem aqueles pacotão com preço especial. Luizão já tá informando que vem essa super promoção aí, tá certo? E o Luizão tá dando aí um rodízio para o melhor jogador em campo hoje. Temos a responsabilidade de escolher o melhor jogador em campo hoje para ganhar esse rodízio delicioso que o nosso amigo Luizão vai dar. Vai dar para o funcionário também. O funcionário tá lá. Quer tomar rodízio também, viu? Distribuidor de bebidas Avelino Gomes. Bebidas multimarcas e tudo para a sua festa. Vai lá, Neto. Se confirmar aí esse posicionamento no campo, até o Atlético atacar no gol de fundo no primeiro tempo, o pessoal depois podia liberar aqui o gol de trás, aqui o gol da entrada para o torcedor do Atlético Monte Azul, porque não tem ninguém de Marília, né? Precisa ver aí com o pessoal como é que funciona, né? A segurança, quem faz essa liberação. O Zé Julião fez até um pedido, tem que devolver o espaço que é nosso, é isso, Zé? Olha a diferença, né? Você tem metade do campo vazio, né? E a diferença que é você olhar para esse lado aqui com o torcedor, né? Futebol não tem sentido com a arquibancada vazia, né? Então nós vamos atacar no segundo tempo aqui. Nada mais justo que deixar o nosso torcedor vir aqui atrás do gol, né? Como sempre foi historicamente, a gente sempre optou por atacar o segundo tempo aqui no gol da entrada. Cerveja, refrigerante de todas as marcas, mesa, cadeira, carvão, gelo, chopp e geladinho para você, 10, 30 e 50 litros para a sua festa. Contrate quem realmente entende do assunto na Praça Marcelo Soares 76, telefone 3361-1502. Você tem a distribuidora de bebidas Avelino Gomes. Com a gente também a Secretaria Municipal de Esporte, Sua Saúde, o nosso esporte, realizando muito pelo Atlético Monte Azul, Campeonato Amador, também aí por Marco Condessa, todas as modalidades e todas as idades. Informe-se pelo telefone 3361-2578. Mandar um abraço lá para a dona Judite, toda a família, pedir uma boa recuperação ao nosso amigo Bié, né? Bié tá meio dodói. Vamos lá, Bié, força! Teremos aí 1 minuto. O Zé, que é negócio de segurar um pouquinho para saber o resultado dos outros. Não vai ter, não. Não, nesse momento não, porque depois essa diferença é tirada no intervalo, né? Eu acho que no intervalo vale a pena, apesar da multa ser salgada, né, pelo atraso, mas eu acho que vale a pena, mas não vai ser preciso, não. Nós vamos fazer os gols aí e liquidar isso aí. Tá certo, então. O Salve Espíndola tá por ali, já tá dando um minuto de silêncio. Vai começar daqui a pouquinho o jogo para você, com a transmissão da sua equipe de esportes. É gostoso a gente estar junto mais uma vez, em mais uma transmissão e saber que vamos levar a emoção do futebol para você. Vai apitar o árbitro. Ele pediu para esperar um minutinho, ele vem aqui agora conversar. Fica perto da bola ali o centroavante, né? O Figo Casado, e também fica perto da bola ali o autor dos gols do Atlético Monte Azul, 3 gols. Apita o árbitro. A bola está rolando pelo campo do seu rádio. Aqui São Paulo domina a bola, faz a finta. Já carrega São Paulo, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo. Vem a saída para cortar. Afasta, toca de lado. Encostou na mudando como ele ataca. Osmar tocou essa bola. Tenta chegar, briga pela bola. Vai sobrar para o João Paulo. João Paulo domina, pode abrir essa bola. Perdeu o João Paulo. Encosta, briga, chega, domina, faz a falta. A arbitragem marca. Falta em cima do camisa número 11, Rodrigo Dantas. É falta aqui pelo setor da ponta direita, Neto. Camisa 7, Casado, derrubou o jogador da equipe do Marília. Falta pelo lado direito. Camisa 8 na bola, Júnior Maranhão. Agora ele deixou para o outro companheiro fazer a cobrança. O meia dúzia, Tiaguinho na bola, começando o 0-0. Constru Líder Baraldi, materiais para construção, aqui de Forte da Construção, é Constru Líder Baraldi com a gente, mais uma transmissão. Vai partir para a bola pela esquerda, levantou essa bola fechada, segundo pau, subiu lá em cima, Juninho para fazer a defesa. Como sempre, absoluto. Estica essa bola pelo campo de ataque, a bola vai passar, vai chegar, não chega. Chega o goleirão para afastar o perigo de qualquer maneira. Rasgando, tirando da linha, a bola vai se perdendo pela linha lateral. Reposição, meia bola para o Johnny domina, prende a bola, carrega ela pela ponta, vem para cima, tenta a finta, carregou, ganhou do fundo, tiro esquinado para a equipe do Atlético pelo setor da ponta direita, Neto. Exatamente, bem em frente à torcida Guerrilha Azul. João Paulo se desloca para fazer a cobrança de pé trocado. Jogo começa movimentado, 0-0, Carlos Crivellari. Lá vem bola para ser colocada na grande área, lá vem João Paulo vai levantar o balão de tudo. Estamos nos instantes iniciais do jogo, o torcedor já faz a festa, olha a fumaça azul subindo ali no meio da torcida. Lá vem bola, é a torcida que voltou, a Guerrilha Azul, lá vem pela bola, vai levantar de pé esquerdo, vai colocar lá dentro, partiu João Paulo, levantou o primeiro pau, houve o desvio, a bola subiu, vai cair no segundo pau, afasta a zaga, rasga o perigo de qualquer maneira, balão de couro subiu, desceu, brigando aqui pelo meio, vem Casado mete a testa, corta, mete no peito, recolhe, vem Fernando, caiu e a falta está marcada. Quando o Fernando meteu o peito,
ganhou a jogada, caiu a arbitragem em cima do lance, marcou a falta e o Salve já foi ali pra cima do jogador da equipe do Atlético reclamar porque ficou pedindo a falta, o camisa número 8 do Atlético Monte Azul, que era o Maurício. O da Silva já pega a bola, ajeita pra fazer a cobrança. Houve na verdade uma solada do camisa 5, Juninho, jogador da equipe do Marília, sobre o atleta do Atlético Monte Azul. É pelo lado esquerdo, 0-0. Lá da Silva bateu bem aquela falta aos 38 minutos, saiu o segundo gol do Atlético, vamos ver agora, vamos pra cima deles, da Silva para dar a cobrança da falta, é de longa distância, da Silva pede passagem, 2 homens na barreira, apenas preocupação ali do goleirão, que é o Cristiano, vem pra fazer a cobrança, vem de pé direito, vai meter lá dentro, vamos lá da Silva, Tocantinho não abre, tem cheiro de gol no ar, pode pintar no primeiro do Atlético, vem da Silva, capricha, garotinho, partiu da Silva, bateu, rasteiro no canto, o goleirão cai para meter para a linha de lado, vem brigando pela bola, ainda por aqui o Fernando, ele domina, prende a bola, escorregou, escapou para cima dele, o corte foi feito, a arbitragem está dando tiro esquinado do Atlético aqui pelo setor da ponta esquerda, Neto. E o da Silva também já aproveita para fazer a cobrança do escanteio, mesmo porque ele pegou bem na falta, o goleiro teve dificuldade para fazer a defesa. Escanteio, segundo do Azulão no jogo, Crivá. Ainda bem colocaram segurança magrinha aqui, esse aqui não tem barriga, viu, rapaz, dá pra ver o jogo. Lá vem bola pra ser levantada, vai partir de pé direito, partiu pra bola, levantou, bola fechada, primeiro pau, a bola entrando no gol, olímpico, Neto. O Cristiano percebeu que a trajetória da bola poderia traí-lo e cair dentro do gol, por isso deu um soco, de novo escanteio, da Silva bate, torcida empurra, Atlético na pressão pela bola parada, Crivá. Lá vem da Silva, vai levantar a bola de cor, ajeita com muito carinho aqui pelo setor da ponta esquerda, vem de pé trocado, vem de pé direito, vai levantar da Silva, capricha, da Silva vai pra cima deles, Atlético Monte Azul, vamos buscar a nossa vitória aqui no Campeonato Brasileiro. Lá vem da Silva, vai pra bola, partiu da Silva, levantou, aula fechada, subiu o Cristiano para dar um tapa para cortar o perigo de qualquer maneira, a bola vem pelo meio, já vai brigar os maros, briga pela bola, chega ganhando mais uma vez o Marquinhos ganha, vem João Paulo, bem João Paulo no carrinho, a bola sai, Posto líder Baraldi, Avenida Liscano Coelho Blanco, 1990 no Residencial Baraldi, 3361-3412, também com a gente está Real Sabor, vamos refrescar o Cederão, Real Sabor, sorvetes finos, feito com os melhores produtos para quem realmente entende do assunto, ali na rua João Bozan 350 no bairro São Francisco, em frente à escola Alzira de Freitas Casseb, 3361-3437. A bola vem sendo levantada, tocando lá pela ponta. Encosta, vem descendo, brigando. Vem por aqui o jogador da equipe do Atlético Monte Azul, da Silva. Da Silva domina, aberto mais por aqui. Tem o Maurício, ele prefere levantar pelo campo de ataque, buscando o Johnny. Johnny já fez o corta-luz e falta para cima dele. Marília chega fazendo todas as faltas, Neto. E curioso, viu, Carlos Quibelá, que o Marília não se reforçou para esse segundo turno. Os jogadores que aí estão, ou estavam naquela partida do Atlético Monte Azul lá em Marília, no banco de reservas, ou eram titulares. Então é uma mescla. Alguns jogadores que lá foram titulares hoje estão no banco de reservas. E alguns que estavam no banco de reservas lá em Marília hoje são titulares. Praticamente o mesmo elenco, Crivá. Legal, vem bola para ser colocada em jogo mais uma vez para a equipe do Marília. Vai para levantar para aqui o goleirão Cristiano. Abriu o zagueirão recebeu aqui para a direita. Vem ele para dominar essa bola, vem carregando, pode levantar, passou o lateral. Ele toca, faz da fita, faz o corte para cima ali do jogador da equipe do Atlético. Quem fez o corte foi Renato. Renato toca na bola, abriu com Felipe Oliveira. Felipe Oliveira domina a bola, prende para a equipe do Marília no campo defensivo. Ninguém dá combate, agora sai para o jogo, vem para buscar para ali o camisa número 10, que é o Fernandinho. Fernandinho recebe, opa, que passe, hein? Que passe, pega esse passinho aí. A bola se perdeu em linha lateral, reposição, valendo para a equipe do Atlético Monte Azul para colocar a bola em jogo. Vai levantar mais uma vez, encosta para aqui da Silva. Você pode acessar o site www.adilsonproduções.com.br. Em tempo real você tem aí a transmissão do Atlético Monte Azul. Juninho, 5 minutos de jogo, garoto. Tem informação por aí? Legal, Criva. Na sintonia, o Pastor, o Jota e o Lécio, o pessoal lá do Posto Avenida, e tá perguntando pro Neto aí, o Pastor, se ele guardou um pedaço da torta de bis aí que ele fez. Torta do que, Neto? Você fez? Eu fiz uma torta de bis, mas comi tudo ontem à noite. Na verdade não é uma torta de bis, é um pavê de bis. Olha a bola esticada por aqui, o Osmar chegou, furou, bom fim, sobrou essa bola pela ponta, abriu mal, a bola sobra pro da Silva, graças a Deus, ele mete no peito, recolhe, faz a abertura, chama pro jogo, vem Casado, prende o balão de couro para aqui do Atlético Monte Azul, traz no pé direito, pode levantar essa bola invertendo, abre em busca do Maurício domina, cara, pega essa bola mais uma vez, abriu aqui pelo meio da Silva, preferiu levantar para o campo de ataque, tentando buscar o Brasil centroavante, quem chegou brigando pela bola foi o Johnny, bola mais atrás, chegou para cortar, afasta para o jogador camisa número 4, que é Felipe Oliveira, ele dá um toque e corta, essa inversão da Silva e Maurício, cada vez um cai pelo meio, cada vez outro cai ali pelo setor da ponta, isso é bom, Zé?
Acho que sim, acho que o Atlético tinha muito essa carência de movimentação dos jogadores, escapar da marcação, né? Isso aos poucos está vindo acontecendo. Em Santa Bárbara do Oeste, Criva, o Guarani faz 1-0 com o Flávio na União Barbarense e nesse momento passa a ser um dos adversários nossos na próxima fase. E aqui vem pro domínio Rodrigo Dantas domina, faz a abertura, abriu com os manos, dominou, caiu ali, vem pra bola, briga, chega, ganha mais uma vez, mas a bola vai sobrando ainda com o cabeça nos 10, recolhendo por ali que é Fernandinho domina, prende a bola, levanta pelo campo de ataque, chegou cortando, afastando a bola sobre o Maurício domina, boa bola pela ponta, vai pra cima dele, Johnny, lá vem Johnny, cara pegando pela ponta direita, vem pra cima da marcação, faz o break, ele para a bola, agora encosta a marcação pra cima dele, camisa número 7, bola levantada na área, olha o Fernando, cortou, sobrou, João Paulo, bateu, não, caiu na perna mal, caiu na perna direita do João Paulo, Neto. Ele até que tentou um chute com a perna direita, mas tinha espaço para poder dominar e quem sabe ajeitar para a perna esquerda, porque não sofria nenhuma pressão adversária. Preferiu o chute para na bola, linha de fundo. Alemão